Voltamos com o programa Contraponto, hoje falando um pouco sobre a questão política, o cenário político nacional. Eduardo, eu deixei a pergunta no bloco passado em relação às campanhas de mídia eletrônica, rádio, TV, internet ainda tem um cerceamento, me parece, a gente pode até comentar um pouquinho sobre isso. Eu acho que o grande foco é justamente o rádio e a TV. O que muda, não especificamente falando dessa campanha, mas pelo histórico que você tem de pesquisas, junto ao NEAMP, que é o Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política lá da PUC, ao longo desse tempo, você já fez pesquisa com a Vera Chaia, com o Miguel, em relação a outras eleições, o que o aspecto do rádio, o que a campanha no rádio e na TV, ela pode mudar uma eleição? Só resgatando um aspecto que você colocou na outra pergunta em relação à pré-campanha, né? A pré-campanha na internet já estava a 1000 por hora, né? Já tinha um confronto, já tinha algumas acusações, muita mobilização, muitas discussões, etc. E o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Ricardo Lewandowski, ele disse que nós deveríamos começar a campanha mais cedo, porque eu acho que o período de campanha é muito curto, né? O que acaba acontecendo é que a campanha acaba se limitando, campanha mesmo, ao rádio e TV, sim, principalmente a TV, né? E recentemente o Datafolha fez um levantamento e ele disse que 65% dos eleitores se informam pela TV, 12% pelos jornais e 7% por internet e rádio, e conversas com familiares e amigos, 6%. A internet, na verdade, ela não deixa de ser uma espécie de boca a boca eletrônico, né, que funciona muito porque você tem interatividade, você tem uma troca de informação muito rápida e as pessoas, de certa maneira, participam, elas não ficam passivamente assistindo e tal. Pode ser que isso altere alguma coisa, mas o que predomina mesmo é a campanha no rádio e televisão, né? Por isso que já se disse que os marqueteiros têm é um termo até meio pejorativo, o marketing político em geral tem um papel muito forte no processo eleitoral, porque nós somos um país de dimensão continental, você não tem fisicamente como em 3 meses fazer uma campanha que esgote todo o território, todas as opções, comícios, shows, etc. Você teria que ter candidatos super-homens e super-mulheres, né, para conseguir isso. Agora você falou da questão do presidente do Tribunal Superior, agora também não satura, a população... eu me lembro que mais ou menos há uns 20 anos, a gente tinha uma campanha um pouco mais extensa, particularmente depois da democratização e tal, as campanhas eram mais extensas. De 89 foi mais extensa, depois em 94, né, 93, 94, eleição presidencial de novo. As campanhas eram mais extensas. E eu me lembro que tinha um clamor popular para que essas campanhas fossem diminuídas. O horário eleitoral fosse um pouco menor, né? Fosse um pouco menor. A população também não satura um pouco? Eu acho que satura não é necessariamente a população ou a falta de interesse da população. O que satura é o estilo de campanha ser voltado praticamente para o estético, né? Para o espetáculo, para a apresentação de imagens e de discursos, de muitas promessas, e não de um conteúdo programático, né? Um debate de conteúdo programático, uma apresentação, uma contraposição de projetos para o país, seriam muito mais bem-vindos pela população. Eu acredito que isso não saturaria. Porque o que satura é a falta de projeto mesmo. O Duda Mendonça vai ser o grande marqueteiro que modifica toda a propaganda eleitoral na televisão? Você diria que teria um momento antes Duda e depois Duda? Duda, o João Santana, o Nizam Guanais já trabalhou também para outros partidos, PSDB, o Duda para o PT, o Duda talvez trabalhe para o PSDB em alguns momentos. Tal. Eu acho que não importa assim, o profissional, né? Todos são muito competentes, a publicidade brasileira é super premiada, é reconhecida no mundo inteiro. Eu acredito que o que predomina é esse estilo de fazer campanha, né? E aí você vai ter uma competição para ver quem fica mais bonito, mais colorido, mais espetacular, mais agradável, mais Photoshop. Você falou de uma questão que eu acho que a gente tem que resgatar, e eu tinha coloquei na pergunta também, que é a questão da internet. Você falou que a campanha na internet estava toda, e eu sei que você acompanha permanentemente as questões de internet. Eduardo, você fez, não é o foco dessa nossa entrevista, eu vou repetir uma entrevista com você sobre blogs, e eu não queria falar sobre isso, mas eu queria falar sobre a internet.
Você teve uma vivência na Espanha, você teve uma bolsa de estudo, você fez um projeto de doutorado sobre blogs políticos e tal, e você ficou um tempo na Espanha, você ficou um semestre na Espanha, basicamente um semestre. Eu queria entender duas coisas. Primeiro, você falou de um ponto importante, que é a questão programática na TV. Quando você estava na Espanha, que é outro aspecto eleitoral, é outra perspectiva eleitoral. Outro sistema eleitoral. Outro sistema representativo, parlamentar. Parlamentarismo, etc. A propaganda na televisão, ela era mais programática? Primeiro ponto. Segundo ponto, você citou um dado do Datafolha de 7% de análise diríamos assim, de política... de informação que o eleitor colhe sobre política na internet. É baixíssimo. Como isso é na Espanha? Então, essas duas questões, eu acho que a gente poderia fazer um paralelo com o que acontece aqui no Brasil. Não só na Espanha, como em outros países, a grande questão é a cultura política do país, né? Quer dizer, mesmo antes da internet, nos jornais, na rádio, na TV pública, principalmente na Espanha, a TVE, você já tinha uma participação muito grande da população e um próprio formato dos programas de televisão e de rádio que favorecem o debate, né? Até hoje na Espanha você tem programas matinais ou noturnos, ou 2 horas da manhã, 3 horas da manhã na TV pública, onde você tem um tema que está sendo discutido e os jornalistas e os representantes dos partidos políticos se alinham. Quer dizer, tem um jornalista alinhado a determinada linha política, outro de outro jornal alinhado a tal, e se faz um pequeno debate. Às vezes é com sistemas até interessantes, tem um programa chamado 59 segundos, que depois de 59 segundos o microfone abaixa. O sujeito chega até aí atrás da palavra, digamos assim, né? Mas isso é um processo de informação que enriquece, que municia o eleitor de diversos projetos, diversas visões políticas, e ele está muito bem informado na hora de tomar uma decisão. Então, é uma cultura política que já vem de um certo tempo. E são programas com audiência. Muita audiência, muita audiência. São programas com audiência, tipo, passa no horário nobre, em vez de uma novela, por exemplo, o sujeito está lá vendo a discussão sobre o aborto, a discussão sobre a questão separatista, que é muito forte na Espanha, agora proibiram as touradas na Catalunha, isso deu um revertério, uma discussão muito grande, que o partido da direita, o PP, o Raiol lá está querendo dizer que isso já é uma porta de entrada para o separatismo, então, quer dizer, pega fogo. E o espanhol gosta muito de discutir política também, né? Tem isso. E na internet? Na internet... Há uma ampliação também dessa discussão. A internet acaba sendo um instrumento de mobilização e de arregimentação de fanáticos, de fiéis e de militantes. Eu não sei necessariamente de que ordem as pessoas se manifestam na internet sobre política, né? Então, é um pessoal já com uma cultura política diferenciada, uma escolaridade diferenciada, um interesse diferenciado que vai à internet para discutir política. Hoje mesmo eu li um artigo do Carlos Brickman no blog do Noblar, dizendo que as pessoas estão perdendo respeito. Quer dizer, até discussão no blog de futebol, tem lá petistas e PSDBistas e se xingando e tal. Quer dizer, acho que o Brasil, por a nossa tradição, essa novidade de você poder discutir as coisas ainda não está muito bem assimilada. Então, acho que está faltando um pouco assim de respeito, de educação, de urbanidade, de civilização, para as pessoas respeitarem e poderem curtir o debate. Ou pessoas que entram para discutir, os chamados trolls, né, para discutir, para desarmar as argumentações e discutir do ponto de vista um pouco mais rasteiro as coisas, não estão interessadas em discutir política, estão interessadas em desqualificar a própria política. E isso é perigoso. Nós vamos ampliar um pouquinho mais esse debate no próximo bloco. Só lembrando que o programa Contraponto também pode ser visto na internet, pelo blog, né, pelo meu blog, arimacedo.zip.net. Voltamos na sequência com o programa Contraponto, discutindo um pouquinho mais sobre esse cenário nacional da política.